Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Então, peguei suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bora começar a nossa leitura do capítulo 8. Vamos lá, então. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judeia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Os que haviam dispersado iam por toda a parte anunciando a palavra de Deus. Assim, Filipe desceu às cidades de Samaria, pregando-lhes Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando unanimemente e presenciando os prodígios que fazia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Ora, havia ali um homem, por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria, e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamando-o grande. Eles o atendiam porque por muito tempo os havia deslumbrado com suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, os homens e mulheres pediam o batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando, estupefato, os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, ensinaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os 2 apóstolos impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu. Aí aqui vem princípio eterno, então versículo 20 e 21. Maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma nesse ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Aí vem aqui uma ordem, versículo 22. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus, para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração. Pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão. Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregaram a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Um anjo do Senhor... Eita, que barulhinho. Passou uma moto lá na rua. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse:
levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Então, aqui temos uma ordem, né, do anjo. Versículo 26. Pode marcar ou não. Eu marquei aqui, mas é só porque tem uma ordem. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Também temos uma outra ordem aqui, né? Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entende o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há quem me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como o cordeiro mudo diante dos que tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta. De si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar, e principiando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água, que impedes que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crês de todo o coração, pode sê-lo. Aqui tem um princípio eterno. Se você crê de todo o coração, você pode ser batizado, né? Aqui, ó, versículo 37. Se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Segue, né? Continua aqui. Vou marcar tudo, esse versículo todo. O versículo 37 todo é um princípio eterno. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. E aqui terminamos o capítulo 8. Deixa eu só pegar aqui a minha outra Bíblia. Eu acho que tem algumas anotações. Deixa eu só ver aqui um negocinho rapidinho. Rapidinho. Capítulo 8. De Atos dos Apóstolos. Peraí, deixa eu só ver um negocinho aqui. Se eu não me engano. Não, foi aqui que eu tava lendo da CNBB, peraí. Eu tava vendo aqui da CNBB se tinha alguma outra anotação. Eu fazia aqui, né? Eu tava aqui marcando algumas coisinhas. Eu queria ver se tinha alguma coisa. Só eu marquei de Estevão, né? Que foi martirizado. E aqui Felipe foi arrebatado em posição das mãos. O que é? Fazem com Jesus, como Jesus os ensinou. A imposição das mãos indica a autoridade que Jesus os deu. Fazem e pede a presença do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, sim, pensei que tinha alguma outra coisa. É isso. Aí aqui, era isso que eu tava querendo achar. Tá nas minhas anotações aqui no final da Bíblia, eu sempre... ou texto, marca texto, vou marcando aqui, porque pra mim eu não ligo, mas eu sempre deixo o final de anotações realmente para anotações. Às vezes eu tô lendo alguma coisa, tô lendo lá e eu já vou sair escrevendo aqui, sabe? Passagens de alguma coisa. E aí eu anotei aqui, ó, Atos 8:31, no versículo 31, vamos ver aqui. Aqui, ó. 8:31, respondeu-lhe: como é que posso, se não há quem me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. Então, aqui, ó, para entender a Bíblia, para entender tudo o que está escrito aqui,
precisa da igreja, que é o magistério, né? Então, a gente precisa do magistério para entender. Quem é que explica? Quem é que explica? Porque nós não podemos ter a nossa livre interpretação. Então, quem explica é o magistério. Aqui, o apóstolo explicou ao eunuco aquela passagem. Então, quando a gente não está entendendo alguma coisa da Bíblia, a gente precisa ir à fonte, a quem sabe, quem é o padre, o biblista, né? É o magistério, aquelas pessoas que estudaram para poder ter propriedade para falar sobre isso aqui. Não é o meu achismo, porque a gente não pode ler a Bíblia com o nosso achismo. O que a gente tira da palavra é uma mensagem. Às vezes Deus fala uma mensagem para mim. Por exemplo, levanta-te e vai pro sul. Sei lá, levanta, não fica prostrado. Vamos, levanta, vamos agir, vamos lá, vamos para cima. Beleza, é uma mensagem. Mas a interpretação não podemos fazer. Então, anota aí isso aqui como uma observação ou até como uma mensagem do versículo 31. Como é que posso, se não há quem me explique? Então, quem explica é o magistério da igreja, certo? Deixa eu só ver aqui mais um negocinho. Lá em Pedro, 2 Pedro, rapidinho. Deixa eu ir lá, 2 Pedro. Eu anotei aqui, tem uma ligação. 2 Pedro 20. Só vou ver uma coisa. Então, aqui, ó. Respondendo aqui. Então, anota aí, como mensagem ou como uma observação. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. Deixa aí, então. Vou até anotar aqui de amarelo, pra gente já deixar como destaque, né? Como é que posso, se não há quem me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. Filipe quem? O apóstolo, certo? Liga essa passagem lá, 2 Pedro 1:20. Eu vou pegar essa daqui que eu já tinha aberto, tá? 1:20. Deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Então, só quem pode fazer a interpretação é o magistério da igreja. Boa, marca aí do ladinho, então. Vou marcar aqui juntinho. Vou pegar uma caneta azul aqui. E aí, quem é que explica? Magistério. Não podemos ter a nossa livre interpretação. Vou colocar aqui 2 Pedro 1:20. Certo, magistério? Fechou, então? Deixa essa aqui como uma observação ou como uma mensagem. Então, toda vez que eu tô lendo aqui a Bíblia, eu tô lendo alguma coisa que me chamou a atenção, vou lá nas minhas... É porque essa aqui é a outra, né? Essa aqui é da CNBB, que eu tava fazendo a leitura nessa. Mas eu vou lá e já anotei aqui, ó, Atos 31. Para entender, precisa da igreja, do magistério. Eu já liguei lá em 2 Pedro sobre a interpretação. Então, eu vou fazendo assim. Eu vou escrevendo aqui. Realmente, eu uso o espaço de anotações para fazer anotações. Então, vou lendo e já vou anotando aqui. Faça isso aí também. Então, marca aí. Fechamos aqui, então, capítulo 8 com esse versículo, com essa mensagem, com essa anotação aqui. Fechou, então? Terminamos aqui o nosso capítulo 8. Vou fazer aqui a minha leitura novamente, por fazer as marcações aqui, né? Das ordens e princípio eterno. E... deixa eu ver aqui, foi. E até o próximo. Deixa aí essa anotação, deixa aqui um checkzinho do lado, para toda vez que a gente for... e você pode usar esse versículo como resposta para quem fala, não, porque eu vou interpretar a Bíblia. Não sei o que ler, não. Aí você vai lá e fala, não, mas abra aí sua Bíblia em 2 Pedro. Aí você faz a ligação do Atos 8:31, respondendo, né? 2 Pedro 1:20. É juntinho, coladinho. Esses versículos aqui andam juntos, porque um responde o outro. Fechou, então? Deixa aí amarelo como destaque, como importante, e coloca essa observação aqui do lado. Fechou, então? Então, até o próximo.